sejam todos muito bem-vindos ao módulo 11 do nosso treinamento do Missões Kids. O nosso tema hoje é promovendo a disciplina na classe. Vamos pensar na definição de disciplina de acordo com a Bíblia de Recursos para o Ministério Infantil da APEC. Ela diz: disciplina é um treinamento que ajuda as crianças a obedecerem regras, desenvolvendo assim o seu autocontrole. Ela as prepara para serem aprendizes ou discípulos. O termo hebraico para disciplina ou treinamento usado com frequência em Provérbios significa estreitar ou cercar. Disciplina é ensinar às crianças os limites do comportamento adequado e a prática dos mandamentos de Deus em sua vida. Mediante a disciplina, ajudamos meninos e meninas a aprenderem a sentar-se em silêncio e ouvirem atentamente, a sentirem e mostrarem respeito pelos pais e professores e por Deus e sua palavra, a ficarem em fila a caminho do recreio e a esperarem a sua vez de tomar o lanche, a participarem harmoniosamente com outros nas músicas, artes e jogos. A disciplina ajuda as crianças a respeitarem outros e a apreciarem a ordem. Ela forma a mentalidade e o caráter, de modo que possam vir a tornarem-se membros cooperativos e construtivos da sociedade, assim como seguidores dedicados e perseverantes de Cristo. Nosso maior exemplo de disciplinador é o próprio Deus. Em Hebreus 12:6 diz que Deus disciplina os seus filhos, Ele corrige a quem Ele ama. Então, essa é uma atribuição que Ele também deu aos pais na criação dos seus filhos. Como professores de crianças na igreja, nós não temos a atribuição que os pais têm, mas nós podemos trabalhar as nossas aulas de maneira que haja acolhimento, haja alegria, haja entusiasmo e também segurança e ordem, treinando as crianças, trabalhando para que as aulas fluam com mais intencionalidade, num ambiente propício ao aprendizado da palavra, e isso nós podemos fazer seguindo alguns princípios básicos que vão nos nortear. O primeiro e tão fundamental princípio é o da oração. Apresente os seus alunos nominalmente na presença do Senhor em oração. Apresente as suas aulas, peça a orientação dele para lidar com aquele aluno que tem apresentado um comportamento mais difícil, mais inadequado. E o Senhor vai te dar sabedoria, estratégias, Ele vai te ajudar, porque Ele conhece aquela criança, Ele sabe o que se passa ali e Ele sabe o que ela precisa. Então busque no Senhor aquilo que você precisa para saber lidar com aquela criança e com toda a sua turma. Entregue as suas aulas primeiramente ao Senhor. O segundo princípio tão importante é o princípio do acolhimento. Busque conhecer seus alunos, criar vínculo com eles, saber quais são seus gostos, seus interesses, suas necessidades. As crianças, elas costumam corresponder melhor àquele professor que sinceramente se importa com elas. Então nós sabemos que esse acolhimento ele é fundamental e ele é a forma de Deus também para os professores que estão ministrando a sua palavra, que estão falando do seu amor aos pequeninos. O terceiro princípio é o da liderança. O professor é a autoridade na sala de aula. É ele quem tem nas mãos as rédeas para conduzir os momentos da aula, para conduzir todo aquele processo na sala de aula. Então, ele não deve ter uma postura insegura, permissiva, ele precisa ter firmeza, ele precisa passar segurança para as crianças, elas precisam disso. E, ao mesmo tempo, o professor pode fazer isso bondosamente, expressando o amor, porque o amor também se expressa quando nós colocamos limites. As crianças precisam de limites, ainda que elas muitas vezes tenham uma atitude, por causa da pecaminosidade do seu coração, de rejeitar a autoridade, as regras, mas elas precisam disso. E nós sabemos que Deus colocou os professores como autoridades para ministrar a sua palavra às crianças. O quarto princípio é o da comunicação. Use uma linguagem clara,
uma linguagem consistente quando você for instruir as crianças. Cada faixa etária precisa de um tipo de comunicação diferente. Nós aprendemos isso em módulos anteriores. Então, você vai trabalhar sua forma de falar com as crianças dentro da sua faixa etária, de maneira que elas entendam aquilo que você está expressando no ensino e também nas instruções que você tem para elas nas etapas ali da aula. Que isso seja de maneira fácil delas captarem, para que elas então possam corresponder àquilo que você está esperando delas. O quinto princípio é o princípio do preparo. Dedique-se no planejamento e no bom preparo das suas aulas. Seja criativo, adote novas metodologias, recursos variados, instigue a curiosidade das crianças. Também promova ali na aula momentos onde elas possam participar, onde elas possam interagir. Isso é importante para elas. As aulas que são muito metódicas, muito paradas, geram nas crianças uma inquietação, uma dispersão, e isso é fácil de trazer também a indisciplina, a desorganização da aula. Então, o professor precisa estar atento a isso. O sexto princípio é o da organização. Como é que está a sua sala, o ambiente da sua sala? É muito carregado de informações? As crianças estão distribuídas, né, sentadinhas ali de um jeito que elas conseguem te ver, te ouvir? Então, tudo isso o professor precisa observar. Também trabalhar com uma rotina, dividindo os momentos da aula, distribuindo bem de acordo com o tempo que ele tem disponível. E com o passar do tempo, as crianças vão se condicionando àquela rotina. Uma certa previsibilidade delas, aqueles momentos da aula, ajudam também para que elas se mantenham comportadas e correspondam àquilo que é proposto a elas. Elas até muitas vezes falam, agora é hora do lanche, agora é hora da brincadeira, né? Agora é hora da historinha. Então elas mesmas já se preparam, porque elas já sabem como vai acontecer. O princípio número 7 é do equilíbrio. Ao se deparar com situações adversas na sala, o professor precisa mostrar equilíbrio, ele precisa do controle do espírito, ele precisa de paciência, de bondade, de amor e também de firmeza para lidar com situações ali onde uma criança está indisciplinada, mal comportada, e se preciso for, o professor pode sair da sala, conversar com ela, tratar do problema com ela, não recriminando a criança, mas lidando e tratando com sabedoria daquele problema específico. Vão ter situações adversas na sala, que nem sempre vai ser de indisciplina, às vezes vai ser porque as crianças são imprevisíveis, vão derrubar uma água, uma tinta, fazer alguma coisa ali, e o professor precisa também ter a mesma paciência, o mesmo equilíbrio nesses momentos para lidar com essas situações corriqueiras e comuns quando se trabalha com crianças. Um outro princípio muito importante é o da avaliação. O professor precisa se avaliar as suas aulas, avaliar a sua postura, avaliar a sua linguagem, perceber se precisa ajustar alguma coisa. Se o professor tiver essa flexibilidade, esse cuidado, ele vai melhorar, vai aperfeiçoar o seu trabalho cada vez mais. O nono princípio é o princípio do apoio. Se você já lidou com aquela criança diversas vezes, já tentou todos os recursos possíveis e não houve resposta, peça ajuda ou do pastor, da liderança, de pessoas que possam cooperar com você nesse sentido. E também, se necessário for, converse com os pais, com os responsáveis dessa criança. Sempre conhecendo o contexto, porque existem casos onde a criança vem sozinha, ou então casos onde os pais não são ainda crentes, estão começando ali na igreja, e é preciso um certo cuidado nesse contato, para que a gente não recrimine, né, não critique a criança, mas trabalhe mostrando parceria, mostrando que estamos ali dispostos a ajudar, né, e que amamos aquela criança. Então, é necessário oração, sabedoria, cuidado, mas o professor precisa contar muitas vezes com esse apoio da liderança e também da família,
para lidar com algumas crianças. O último princípio que eu quero deixar aqui é o da perseverança. Professor de crianças na igreja, não desista. Ainda que hajam dificuldades, nós temos sempre que nos lembrar que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso trabalho é para o Senhor. E é Ele quem opera a obra no coração das crianças. Ele é quem nos dá as estratégias, Ele é quem nos dá as saídas, as ideias para trabalhar cada vez melhor, para servir as crianças, né, para ensinar a sua palavra, para manifestar o seu amor e a sua graça perdoadora na vida das crianças. Aquelas crianças que mais dão trabalho são as que mais precisam da graça e do amor do Senhor. Então, persevere, professor, o Senhor é contigo e Ele vai fazer aquilo que Ele já determinou na vida daquela criança. Quero trazer agora 5 ideias que podem ajudar a promover a disciplina na classe. A primeira delas é o quadro de rotinas ou de combinados. Esse quadro ou esses cartazes devem ser apresentados às crianças quando nós começamos a classe e colocados na parede, para que a gente sempre possa ir reforçando, lembrando com elas aquilo que pode, aquilo que não pode ser feito ali no contexto da sala de aula na igreja. Então, é importante esse quadro. A segunda ideia é aquele quadro também de ajudante do dia. Sempre que a gente convida uma criança para cooperar na organização da aula, ela se sente importante, participante daquele processo. Então, é muito legal nós trazermos também esse tipo de estímulo para as crianças. A cada domingo, convidar uma criança para participar, sendo o ajudante do dia, em tarefas simples que a gente pode requerer delas naquele momento. A terceira ideia são aquelas musiquinhas de condicionamento para os momentos da aula, músicas de rotina que nós chamamos, né? Então, por exemplo, quando vai começar a aula, a gente pode cantar a musiquinha. A nossa aula vai agora começar, ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Muitas vezes nós recebemos as crianças, elas estão chegando, estão ali interagindo, conversando ou brincando, e aí quando nós começamos a cantar, nós trabalhamos com elas, que é o momento de parar ali para começar então a aula, para a gente começar a conversar e ministrar a elas. Outra musiquinha que nós podemos usar é a música da hora da oração. Na verdade não é uma música, é um versinho que a gente fala assim com eles. Meus pezinhos juntinhos estão, cruzo os dedinhos das minhas mãos, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos para a oração. Pronto, elas vão ali estar preparadas para esse momento da oração. Existe uma musiquinha também que é para a introdução à história. Tem várias, né? Mas eu quero ensinar uma aqui, que ela diz assim: toque, 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 quem pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até 3 para a história começar. 1, 2, 3. E as crianças então estarão ali atentas para ouvir a historinha. Outra ideia são as músicas para retomar a atenção das crianças, ou versinhos. Então o professor vai usar essas músicas, esses versinhos, já tendo combinado, ensinado para eles anteriormente. Então um deles é assim, o professor ensina para eles que quando a sala estiver agitada, ele precisar da atenção deles, ele vai falar o seguinte: pam, pararam, pam, e as crianças têm que responder pam, pam. E é muito interessante que funciona. Muitas vezes o professor precisa ali da atenção das crianças, elas estão dispersas por algum motivo, e ele fala pam, pararam, pam, elas respondem pam, pam, pronto. Ele já tem de novo ali a atenção com elas. Claro que o professor não vai fazer isso sempre, toda hora, porque senão perde o sentido, vira uma brincadeira para as crianças. Mas é uma boa estratégia. Outra é a musiquinha mesmo, uma musiquinha na hora da história. Muitas vezes a criança ali dispersou as crianças, né? Dispersaram. E o professor então
vai cantar a musiquinha. Na hora da história fico bem quietinho, bem quietinho, bem quietinho. E as crianças então calmamente vão focando, voltando a sua atenção para o professor. A outra ideia é a ideia de ter um recurso que traga um cronômetro do tempo para alguma atividade que elas precisam realizar. Então pode ser uma música que assim que acabar a música elas têm que terminar, pode ser um cronômetro no próprio celular, mas tem também uma ideia muito legal que é uma ampulheta feita com garrafa PET, que essa ideia está bem aqui na foto. Esse é um recurso fácil de fazer, que funciona muito bem. O professor vai montar, vai colocar a areia ou sabão em pó ali e vai avisá-los que assim que acabar de cair aquela areia, eles precisam ter terminado a atividade. É claro que o professor vai propor algo que seja possível de ser feito dentro daquele tempo, para não frustrar as crianças, tudo dentro do planejamento adequado. Mas é um recurso muito bom que faz com que as crianças então mantenham mais a atenção e o foco necessário para terminar aquela atividade. Esse então foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que através dele você possa ter tido novas ideias, estratégias para lidar com a boa disciplina da sua turminha de crianças na igreja. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima!